Voltamos falando de tecnologia da educação, o uso da tecnologia no aprendizado, no ensino atualmente. Eu buscava algumas informações antes de começarmos aqui a nossa gravação e encontrei ali as 12 tendências tecnológicas da educação brasileira até 2017. E aí tem algumas informações aqui, eu gostaria que os senhores comentassem com a gente aqui. Os ambientes colaborativos, espaços online que visam facilitar a colaboração e o trabalho em grupos nesse tipo de ambiente. Tem que ter esse espaço específico? Você entende dessa forma também ou não? Com certeza. Na realidade, nós estamos aí vivendo dentro das instituições uma transformação dos próprios ambientes virtuais no sentido de eles se tornarem mais ativos. Quando eles foram implantados, havia uma ideia, digamos, mais voltada a um repositório de conteúdos, onde o professor colocava seus conteúdos e os alunos aí baixavam os conteúdos, mas tudo como uma ideia de apoio. Nós estamos vendo que os sistemas eles estão se transformando no sentido de eles permitirem novas formas de estudo. Então, os ambientes, nós podemos dizer que eles se tornam mais colaborativos no sentido de que aquele conhecimento que agora, antes era só unidirecional, ensinado, agora existe o trabalho desse conhecimento em termos de fóruns, ou mesmo os próprios chats onde os alunos participam, ou até algumas ferramentas permitem, por exemplo, videoconferência, onde é possível de fazer essa troca, e isso acaba enriquecendo bastante o processo. E na educação à distância, mais importante ainda. Na educação à distância isso é fundamental haver isso, porque ela não pode ter a conotação daquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. A gente imaginar que apenas trabalhando com os conteúdos e passando aqueles conteúdos, nós estamos garantindo que o aluno está aprendendo. Mas nós temos que dar a chance, temos que dar a oportunidade para que o aluno, ele construa o seu conhecimento, ele tem essa oportunidade de construir o seu conhecimento. E essa construção, aí nós viramos o jogo. Ao invés de nós termos o foco no ensino, nós colocamos o foco na aprendizagem. E aí nós damos, através das tecnologias, todo aquele rol de ferramentas, de materiais, pelos quais os alunos eles vão pegar aquilo que mais vai interessar, digamos, mais vai fazer sentido para eles, e em função disso, em função dessa construção, eles conseguem fazer o seu processo de aprendizado e reter mais do que apenas ficar estudando mediante alguma tecnologia apenas de repetição. Então, nós estamos vendo, estamos vivenciando isso e vendo que as instituições estão preocupadas em melhorar cada vez mais os seus ambientes virtuais. Nós mesmos, na Uninter, estamos passando já pela implantação da versão 3.0 do nosso ambiente virtual, onde a gente quer proporcionar essa aprendizagem colaborativa, para ela acontecer de uma maneira bem mais atuante com relação aos alunos. E isso, é claro, nós temos que dar, digamos assim, essas oportunidades de aprendizagem, mais do que tentar forçar processos de ensino que, digamos, é aquela ideia que nós estávamos comentando agora há pouco de o aluno fazer com que o aluno ele se interesse, ele se comprometa com aquilo que ele está aprendendo. Isso a gente pode, acho que é certeza, podemos colocar isso desde o ensino fundamental até o ensino superior. Então é importante que nós coloquemos dessa forma. Muito bacana. Gebran, você entende que nós estamos ainda muito atrasados? Porque quando a gente fala em educação, aí vem as ideias da escola americana, da escola europeia, o que aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, nos últimos anos, país que saiu de guerras, de grandes dificuldades e hoje, através da educação, cresceu, enfim, e foi pela educação. Estamos muito atrasados mesmo, isso até parece redundante. Estamos atrasados, sim, em relação ao resto do mundo, mas é muito. Olha, eu acredito o seguinte, na verdade, o Brasil é um país que tem um potencial muito grande. Claro que nós somos uma dimensão de um continente, então, e realidades muito diversas. Se você fala da área pública, você fala da área particular, você tem situações muito antagônicas, você tem situações de escolas que têm que ter, no mínimo, infraestrutura. Se a gente olhar esse prisma, essa imagem de como está o país, a gente se assusta. Mas eu vejo que, eu acredito muito no Brasil.
eu vejo que a educação é a solução, de fato, a solução. Né? Na área pública está todo um investimento, né? O próprio PIB que está aumentando em relação ao investimento na educação, é o pré-sal, é as verbas federais que estão indo para as escolas públicas. Eu visito muito escola pública no Brasil inteiro, escola particular também, e eu vejo o seguinte, condições existem. Então, agora precisa um pouco de boa vontade, vontade política, gestão dessa ferramenta. Né? Existem fundos, por exemplo, o FUST, que vai na conta de telefone de todo mundo. Quer dizer, tem imensas condições de melhorar. Né? E a tecnologia pode ser um instrumento para isso. Não vejo outra solução. Por que não também utilizar? Então, você visita, não há há vontade, há condição, há potencial, e o futuro vai ser esse. Eu acho que a gente não pode ficar achando que nós não temos solução. É a gente buscar essa solução, acreditar e, com certeza, usar a educação e usar a tecnologia para conquistar esses espaços. Quer dizer, são resultados como esse da Olimpíada da Matemática, outros resultados são pequenos comparado com o mundo? São muito pequenos, com certeza. Mas é uma luz. Mas é uma luz. E com certeza os políticos estão enxergando, né, nosso país está enxergando que a solução é a educação. Então, é buscar a educação e a tecnologia para ter um índice melhor de educação. Quer dizer, estamos atrasados, mas existe um caminho aí a ser trilhado e tem uma luz no fim. Com certeza, com certeza. É a educação, o caminho é por aí. Não tem outra solução, não existe outra solução. A educação é que, vamos dizer assim, aumentou em relação a tudo. Em relação à saúde, em relação à cultura, em relação à violência. Tudo, se você for bem educado e tiver uma boa formação, você vai ser um bom indivíduo na sociedade. Então, a educação, claro que ela tem esse papel. Agora, quando a gente fala que o caminho é a educação, mas é a educação com qualidade, então. Não basta simplesmente, no final de um determinado período, entregar um diploma para o sujeito e dizer vá para o mercado. Ele tem que ser bem formado. E nisso é que entram as tecnologias. Exato. É que sempre digo, a tecnologia ela é meio, ela não é fim. Meio. Não vai ser ela que vai torná-lo, vamos dizer assim, um cidadão. É todo um processo, né? O tal do processo de ensino-aprendizagem, ele é um trabalho feito de professor, sala, colega, aluno, pai. É todo um envolvimento, né? A tecnologia, ela faz com que ambientes, como o professor comentou, ambientes colaborativos, né? Você tem hoje instituições como a nossa e todas as outras aqui presentes, elas têm ferramentas, tem portal, tem tablet, isso nós temos. Mas também é bom dar como exemplo que existem ferramentas, rede social, hoje todo mundo tem. E por que não, mesmo a escola que não tem todo esse recurso que nós temos em ambiente, vamos dizer assim, em instituições privadas, a mesma instituição menor, ela pode usar ferramentas gratuitas, ela pode ter a sua própria ferramenta, pega na internet, redes sociais, todo mundo usa, o WhatsApp, o Facebook, claro, com critério, com controle, tudo na vida tem que ter controle. Você está lidando com um ser humano que está se formando, uma criança. Então, você pode criar ambientes para aproximar essa criança, para não ter a tal da evasão que você comentou, é o fato de você poder usar ferramentas que eles estão acostumados. O game, que também foi comentado, é claro que o game é uma estratégia fantástica. Por que eles ficam horas e horas no game? Por que também não trabalhar com a educação? Né? Eu vejo que, às vezes, as escolas elas ficam aparelhadas, escolas públicas também, um laboratório. Aí o laboratório cheio de computador. E aí o que os alunos estão indo lá? Estão indo lá para pesquisar na internet. Quer dizer, cadê a construção? Cadê o desenvolvimento dessa criança? Quando ele falou laboratório, pesquisa, fundamentação, então vamos no laboratório. O que é um laboratório? Um ambiente de experimento. Então vamos criar, vamos fazer com que eles não sejam passivos, que eles sejam agentes da construção do conhecimento. Participativos. No laboratório ele vai poder eles criarem os seus softwares, os seus games, as suas aulas. Às vezes tem que inverter um pouco do papel. Eu vejo muito assim, professor que tem que dominar a tecnologia, porque ele é o dono da razão. O detentor do conhecimento. Sempre foi isso. No nosso tempo era assim, você tinha que respeitar. Hoje pode-se quebrar esse paradigma no ponto de você deixar esse poder na mão da criança, esse poder na mão do aluno. E ele desenvolve. Com certeza. Kaminski, tem alguma área que a tecnologia tem dificuldade para ser inserida? Ou hoje todas as áreas devem ser movidas pela tecnologia? Eu acredito que tem algumas áreas em que a tecnologia ela colabora
de forma mais direta com o tipo do conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, existem algumas tecnologias que estão muito relacionadas ao que é do visual. Então, na medida que eu for trabalhar, por exemplo, com uma disciplina como geografia, né, como eu for trabalhar dentro de um curso de arquitetura, por exemplo, onde eu tenho uma demanda pela produção do conhecimento e visualmente o meu produto final está ali colocado, toda a tecnologia que promova isso, que é do visual, vai conversar muito bem, né, vai apresentar resultados muito interessantes. Agora, existem, por exemplo, né, a ideia até nesse espírito de colaboração, a ideia da produção de texto, né? Vamos pegar a língua portuguesa, a linguagem, né? A ideia de, por exemplo, na medida em que eu tenho um ambiente que me permita, e a gente tem aí ferramentas acessíveis a qualquer um que tenha acesso à internet, né? Pacotes de ferramentas de edição de um editor de texto onde nós 5 aqui, ao mesmo tempo, podemos construir um texto, né? Imagine eu como um professor ou como o líder de uma equipe, enfim, comece com o primeiro parágrafo e a partir disso a gente vai escrevendo uma história, né, sobre um fato interessante que a gente esteja observando na cidade, né? Vamos falar um pouquinho da história das araucárias. A gente tem uma araucária bonita aqui, né? A minha informação e o que eu tenho, o meu significado sobre a araucária como símbolo do Paraná, eu começo a escrever, né? O Luciano vai continuar, o Calil vai continuar, a Sandra vai continuar e a gente vai fazer isso de forma colaborativa e ao mesmo tempo. Veja, eu já não estou mais falando de imagem, eu estou falando de palavra. A tecnologia aparece, texto aí também. Agora, na área do direito, por exemplo, o curso de direito, hoje os tribunais, hoje o advogado, ele faz uma petição, ele peticiona do escritório, manda para a justiça, o juiz despacha, tudo online, recebe online, as partes que são citadas têm que se manifestam online, através do advogado, e em alguns casos o juiz toma a decisão online também. Ou seja, Sandra, esse aluno aqui do ensino fundamental, do ensino médio, ele tem que ser formado para isso. Ele tem que ser, não é formatado, mas ele tem que ser direcionado para o uso das tecnologias. Na realidade, como o professor falou, é importante que ele saiba utilizar e faça a diferença na sociedade na qual ele está inserida, né? Então, que ele possa, eu acho que formado ele já está, ele chega para a gente pronto nas tecnologias. Pronto. É preciso ser aprimorado ali? É preciso que nós saibamos utilizar desse conhecimento para efetivamente promover a aprendizagem, porque eles dominam absolutamente todas as tecnologias. E quando se trata dessa forma, eles têm facilidade em aprender? Sem dúvida. Né? A motivação é outra. É o mundo deles. Eles se inserem e eles participam quando, de fato, eles podem colaborar. Né? Eles se inserem nesse processo. É difícil para o professor, para o coordenador pedagógico, segurar essa criançada, estamos falando de criança, mas obviamente que nós temos a tecnologia nos cursos superiores todos, mas é difícil fazer com que ele se concentre na aula, porque é muito fácil se dispersar ali usando a tecnologia para outros fins numa sala de aula. Por isso, de fato, é um facilitador, desde que o espaço propicie isso. Por isso eu volto a insistir na criatividade e no professor de qualidade, né? Quer dizer, não é fim, é meio. E se eu tenho um professor que, de fato, seja criativo e que aproveite essa tecnologia, né, para efetivamente alcançar esses alunos e fazer a diferença na vida deles, eu acho que os riscos são menores, né? Ou minimiza-se bastante esse tipo de atitude. Verdade. Porque ele se envolve, né? Ele participa, ele faz a diferença. E aí eu penso que fica mais fácil, na realidade, trabalhar com essa turma. Principalmente do Fundamental 2, que são, né, de 6º ao 9º ano, e ensino médio, especialmente, a questão, né, do celular. Então, é um novo aluno, uma nova escola. Sem dúvida, sem dúvida. Que bacana. Por favor. Sobre essa nova escola, pelo menos a escola que acredito que a gente se formou, a minha escola era assim, era uma escola que reproduzia muito as coisas e tinha pouco espaço para criação, né, como você ainda tem chamado a atenção. E, por outro lado, essa questão que a gente tratava da disciplina, né, uma tentativa de educar, fazendo com que aquele sujeitinho estivesse ali naquela posição, naquela formação e configuração de sala de aula, em silêncio, enquanto o professor despejava todo aquele conhecimento que ele tinha. É uma escola que não responde a algumas demandas que a gente vê aí para problemas básicos que a gente tem, de transporte, de meio ambiente, e por aí vai. Eu acho interessante pensar que hoje não tem como a gente não levar em consideração onde é que os alunos estão. Né? Os alunos estão nas redes sociais
Então, o Facebook, como exemplo, lá tem que ser um aliado dessa escola, né? Esse professor tem que estar pensando em alguma coisa, o aluno já está ali, de certa forma ele consegue capturar esse aluno, aquela metáfora do jogo aí, para isso que está acontecendo. E essa escola antiga, né, que reproduzia o conteúdo, que permitia poucos espaços de criação, que era muito quadrada, aí, ela conflita com o que a tecnologia entrega de ferramenta aí para a gente hoje. E no conflito quem perde aí é o aluno, quem está em processo de formação. Exato. Então, talvez, mais do que tecnologia, a gente precisasse realmente discutir escola, de que escola que a gente está falando hoje. E aparelhar esse professor. Porque ele tendo esse domínio de classe ali, com tecnologia, funciona de uma outra forma. Eu gosto muito dessa posição, assim, de que a gente tende a colocar na mão do professor, na discussão da responsabilidade sobre o uso da tecnologia, talvez uma parte que não necessariamente precisaria ser dele, né? Eu preciso que a tecnologia permeie aquilo que está acontecendo em sala de aula. Por quê? Porque ela promove algumas coisas que, se ela não estivesse ali, não aconteceria. Por exemplo, a participação do aluno, né, assistindo um vídeo, pegando uma informação, trazendo essa informação e comentando, e por aí vai. Se o professor tem a mesma habilidade no uso da tecnologia que o aluno tem, não compromete, a não ser que ele não venha participar disso também. Então, é muito mais assim, o que é que você achou, o que é que você achou, e agora, vocês dois eu gostaria que comentassem sobre isso. Compartilhar. A tecnologia continua na mão de quem fez a pesquisa, de quem trouxe o vídeo, de quem trouxe a informação. Agora, quem vai articular isso, aí tem que ser o professor, né? Ou o professor, exatamente, ele pode fazer alguma coisa que a tecnologia não pode fazer. Exatamente. A presença ali é muito importante. Queria complementar o que o Kaminski está dizendo, inclusive aquilo que a professora havia falado antes a respeito da criatividade do professor, que é algo que tem que ser incentivado dentro do processo. Porque se a gente identificar, por exemplo, talvez Curitiba, Paraná, fuja um pouquinho, né, da média nacional, do que acontece em termos de escola pública, mas com certeza nós podemos identificar professores que estão tendo, digamos assim, muitas dificuldades dentro do seu processo de ensino-aprendizagem e eles acabam sobrepondo isso a partir da sua criatividade. Então, eles têm que ser criativos para proporcionar o que a falta de recurso que ele tem lá na ponta, né, está oferecendo a ele em termos de contexto. Então, essa criatividade, o nosso professor é muito criativo. E esse é o ponto aonde nós podemos fazer a diferenciação, porque talvez você coloque, digamos, a tecnologia, ou disponibilize vários recursos para aquele professor, mas talvez ele não consiga trabalhar bem, né? Se ele, digamos, trabalha já numa metodologia, né, que já vem de algum tempo, então, é claro, tem que ter preparação. Mas alguns professores, no instante em que você dota ele de um pouco de tecnologia, ele já consegue deslanchar a partir dali. Então, nós temos que ter essa fé no professor, essa questão de que ele é imprescindível. Ele é criativo, ele é muito criativo para poder fazer com que aquele conteúdo chegue aos alunos. E aí é aquela mudança que acontece nesse novo paradigma, onde nós temos a tecnologia, que é a questão do professor, ele vai se tornando cada vez mais um facilitador da aprendizagem. Então, o aluno, ele assume mais a questão do poder que foi colocado, né? Ele assume mais essa autonomia dele em termos de ele construir o seu próprio conhecimento. E o professor identifica, né? Está ali, né? Orbitando ao redor dos alunos e vendo, né? Aonde que determinado conteúdo vai ser interessante para fazer com que aquele aluno ali que está com uma certa dificuldade, ele avance. Mas não entregar, né? Mas dar dicas de como ele pode avançar. E isso funciona, não é? Porque isso desperta, faz a curiosidade aguçar ali. Então, fazer essa ideia, né? O aluno ele tem que ir aos poucos trabalhando a sua própria autonomia no processo de aprendizado. Muito bacana. Pois não, Gibran, por favor. O professor Pierre Levy ele faz muito um comentário que a mente do ser humano é muito superior ao computador e que o professor que usar o computador, se ele é um professor, vamos dizer assim, mais controlador, ele vai usar a tecnologia para controlar mais esse aluno. Então, tudo vai depender de como esse professor vai entender o uso dessa tecnologia. E o fato principal que o professor comentou é exatamente isso. O aluno,
né, ele tem essa condição, ele tem condição de usar da forma mais adequada. O professor nunca vai perder o seu papel, porque ele vai ser o orientador, ele que vai conduzir a aprendizagem, quer dizer, a aprendizagem é do aluno, mas ele que vai conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Ninguém vai perder a maturidade, o conhecimento desse professor, é esse o papel dele, de mediar, né, de ser o facilitador, é o papel do professor. E aí, se ele fala, não, mas peraí, mas os alunos sabem mais que eu, ótimo. Eles sabem mais do que? Sabem mais de tecnologia. Agora, do conteúdo que ele absorveu nesses anos acadêmicos, no conhecimento, na vida, o aluno não tem essa experiência. A técnica do magistério. Do magistério, não, e do dia a dia, da maturidade da pessoa, do adulto, do professor, do profissional. E é esse o papel dele em encaminhar. Na hora que ele deixou os alunos mexendo com a tecnologia, os alunos vão desenvolvendo, e aí o professor fala, não, opa, agora estou entendendo o que está acontecendo, vou deixar com que eles toquem. O professor, às vezes, tem um medo. O professor que tem medo não vai querer nunca utilizar a tecnologia, porque ele acha que a tecnologia vai superá-lo. Né? É fato. Tomara que esses professores não acabem entendendo que a tecnologia é imprescindível, tem que ter, não é verdade? Eu tenho algumas informações aqui, inclusive nessas 12 ferramentas que serão utilizadas pelas escolas até 2017. Os ambientes colaborativos, já falamos aqui, aprendizagem baseada em jogos, celulares, isso é inevitável hoje na sala de aula, os tablets. E de 2 a 3 anos, a partir de agora, o uso dos softwares, redes, investimento em banda larga, grandes eventos esportivos, essa coisa toda, geolocalização, ferramentas que permitem a determinação da localização exata de objetos físicos, aquela coisa da geografia, parece que o Camille comentou. Você vai estudar o relevo da Europa, você tem acesso ali muito fácil. E sobre geolocalização, até, por exemplo, ângulos em matemática. Né? Você tem alguns aplicativos que permitem que, a partir da câmera, eles localizem a posição e, pela distância, por um triângulo, você estude ângulos, enfim, determine figuras geométricas. Exatamente, é amplo isso, não é? Aplicativos móveis, conteúdo aberto, de 4 a 5 anos, apropriação dos softwares, inteligência coletiva, conhecimento existente nas sociedades ou em grandes grupos, laboratórios móveis, e aí temos... O que mais aqui? Temos mais alguns outros itens aqui, enfim, tem muito ainda o que a escola aproveitar, não é? Vem muita coisa ainda pela frente, não é, professor? Essa é a sua expectativa ou não? Sem dúvida, e eu acho que, tenho certeza, na realidade, que hoje é muito mais fácil aprender, né? É muito mais divertido aprender. Mas eu acho que é importante ressaltar que o professor é o grande inspirador ainda, deve ser. Com certeza. Né? Então, apesar de toda a tecnologia, ele ainda faz a diferença, cuidando dessas relações. E é tem que estar ali, coordenando, mediando. Sim, ele ainda é um modelo, ele ainda é um exemplo, ele é realmente uma figura inspiradora. E é isso que a gente espera. Né? Muito bacana. Por favor, Luciano. Outra coisa também que é importante salientar é que a tecnologia, ela sempre tem que estar ali articulada, né, com o projeto pedagógico que se pretende para um curso, se pretende para a escola. Então, é necessário se considerar também que as pessoas, elas têm diferentes formas de aprender. O seu perfil de aprendizagem, ele é diferenciado. Então, nós temos, por exemplo, aquela teoria do Gardner, das inteligências múltiplas, e tem pessoas que eles são mais visuais, eles aprendem mais através, né, da visão, outros aprendem melhor ouvindo, né, outros são mais sinestésicos, que eles têm que tocar, eles têm que manipular, eles têm que construir. Então, é aí que a gente vê também o benefício de que um projeto pedagógico ele seja dotado daquelas tecnologias, tantas tecnologias quantas elas proporcionarem esse aprendizado e realmente explorar esse aspecto do potencial que os alunos podem oferecer, né, que eles podem desfrutar, né, podem alcançar em termos do seu conhecimento, né? Muito bacana esse bate-papo aqui com os senhores a respeito das novas tecnologias da educação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito aqui ao Luciano Medeiros, lá da Uninter, que hoje é um dos maiores grupos de ensino à distância, não é? Sim, são quantos mil? Estamos hoje com em torno de 150 mil alunos no país inteiro. E aí precisa de tecnologia mesmo para ensinar toda essa gente, não é? Temos que ter tecnologia, faz parte da nossa estratégia. Tecnologia da educação mesmo. Temos que ter tecnologia da educação permeando todos os nossos processos. Obrigado, viu, Luciano, pela sua presença aqui. Professora Sandra Hoffmann, do Grupo Dom Bosco, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Obrigada. E aguardamos a senhora também numa outra oportunidade para falarmos mais sobre educação aqui, tá bom? Sem dúvida.
O Maurício Gebran aqui, que é do Grupo Expoente, obrigado pelas suas informações aqui também com a gente. Estamos disponíveis. Até uma próxima. Kaminski, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sérgio Kaminski, obrigado por suas informações também. Uma satisfação. E sucesso lá no Full Dome. No Full Dome. E que os alunos usem cada vez mais lá. Okay. Muito obrigado, viu, Kaminski? Imagina, à disposição. E obrigado a você que esteve com a gente em mais um Vamos Falar de. Hoje falamos de tecnologia da educação. Até a próxima!